Muito bem, bom dia. Iniciando o bate-papo de abertura nesta quinta-feira, dia 27, com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte de vocês aí acredito que me conheça. Vamos observar o movimento dos mercados. Tudo bem com vocês? Áudio e vídeo. Muito bem, bom dia. Tudo bombando. É isso aí. Deixa eu arrumar minha imagem. Me dá imagens. Pronto. E aí, galera? Tranquilo? Então, obrigado aí pela presença. Estamos no ar. Tem que avisar o pessoal em texto, né? Algumas pessoas no vídeo não carregam. Très bien. Na tela, índice futuro subindo. Alta de 0,90 no momento. Tá? Temos o mercado então consolidando um fundo no gráfico diário. O Ibovespa ontem fez tal processo. Máximas e mínimas maiores após o teste da mínima dos últimos anos. Se vocês olharem o semanal, qualquer grafista fica com água na boca, né, de observar esse candle. Quase todo ele fora, mas sua maior parte fora da banda de Bollinger, com uma boa distância da média. Ou seja, a expectativa acaba se consolidando de alguma recuperação. Quem assistiu o Chat Position na semana passada observou uma leitura que a gente fez, que era a seguinte, né? O mercado fez um movimento simétrico que muitos chamaram de ombro-cabeça-ombro, né? Embora não seja um ombro-cabeça-ombro, é só uma figura de ombro-cabeça-ombro. Afinal de contas, ombro-cabeça-ombro é a figura que reverte tendência. Essa aqui ela está no meio de uma tendência de baixa de longo prazo, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte: esse movimento aqui, né, foi ou teria sido espelhado para cá. Esse movimento aqui teria sido então espelhado para cá. E veja que interessante. Essa movimentação aqui durou 15 semanas, 15 candles. Daqui até a marcação do topo, foram 15 semanas. Além disso, ou melhor, agora, esse movimento aqui também teve 15 semanas, olha só, em relação à semana passada. Ou seja, essa semana é uma semana de inflexão no tempo. Não somente por isso, a expectativa de alguma recuperação para essa semana estava já instalada. Se projetarmos esse movimento aqui, a partir daquele topo, olha onde é que o mercado parou. O alvo desse movimento simétrico no preço era 45,350. Óbvio que o mercado foi um pouco a mais, né? Mas se segurou, voltou para cima desse patamar. Ou seja, essa semana marca então um ponto de inflexão no tempo e no preço. Obviamente que é confirmado na semana que vem na superação da máxima dessa semana. Tá? Com isso, se a máxima dessa semana for superada na semana que vem, a simetria que se abre é essa. Ou até mesmo essa. Uma simetria ainda mais afastada seria essa aqui. Tá? Seria um movimento então espelhando esse movimento aqui. Se eu projetar o seu tamanho no preço a partir da mínima dessa semana, alvo ficaria na faixa dos 61 mil pontos. Lembrando, para que isso aqui de fato se confirme, a gente precisa de máxima superada semana que vem. Tá? Além disso, a assimetria mais curta também é autista, né? Afinal de contas, o mercado cai em linha reta. Não há resistência relevante aqui no gráfico semanal. A gente pode inclusive projetar isso aqui no tempo, né? A gente pode pegar toda essa perna, essa amplitude aqui no tempo e jogar ele para frente a partir dessa semana. Ou seja, seria daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas. Entre 12 e 13 semanas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria lá para o começo de novembro. O ponto de inflexão no tempo
do Ibov. Tá? Óbvio que ainda é cedo para traçar esse tipo de cenário, a gente precisa de, no mínimo, a marcação de um fundo no semanal, no diário a gente já tem, tá? Mas dentro da ótica da simetria, essa aqui é uma leitura. Certo? E quanto mais as pessoas não acreditarem nessa simetria, maior é a chance dela acontecer. Bom, voltando para o intraday, a gente tem o índice futuro, então, desenhando aí o primeiro movimento. Tá? Máxima do dia em 47.420. Candle fechado acima disso, temos compra. O mercado encontrou resistência aqui no intraday, a faixa de 47.500 mais ou menos, né? O topo dia 20 e dia 19. Trade na venda nós temos abaixo da linha da água, abaixo dos 46.860. Esse é o ponto de venda que vamos observar no índice futuro para o dia de hoje. No dólar, no diário marcando o topo, né? Marcação de topo no diário. Lembrem que a gente deu uma compra na terça, ontem deu RP, no mesmo dia já voltou o ponto de entrada, o trade então foi encerrado. Com isso, dentro da ótica de swing trade, não temos mais operação em aberto. No intraday, o dólar vai montando aí o primeiro movimento. Hoje vai gerar confusão em muita gente, né? Fez um movimento um pouquinho mais complexo. Afinal de contas, o movimento lateral se deu aqui nos 3 primeiros candles e a partir do quarto o mercado já ganhou direção. Então aqui começa a recontagem do primeiro movimento. Tá? Então estamos no aguardo da formação do primeiro momento, que não foi somente esses 3 candles aqui. Tá? A gente precisa de um zigue-zague para buscar a operação. Suporte no dólar somente na mínima da semana 3.523. Compra no dólar acima da linha d'água, é assim que o nosso modelo opera. Milho marcando o topinho no diário, um pouco antes de chegar na resistência lá em 29,90. A média móvel de 9 ainda sobe, quem tem posição aberta por ela segue o baile. Boi gordo volta a testar a média móvel de 9, está com dificuldade de ganhar momentum após o rompimento do ombro cabeça a ombro. Está começando a gerar aquele certo desconforto. Quem trabalhou aqui no rompimento já deu 2 entradas por pullback, né? Entrada aqui no dia 14, no dia 15, né? Confirmação do dia 14 e no dia 25, que confirmou a máxima do dia anterior. A expectativa segue sendo positiva. Tá? Embora quanto mais o tempo passa, mais diminui a chance de um movimento importante acontecer. O café ontem encontrou suporte, hoje marca fundo no diário. Eu comentei que até poderia ser um sinal de compra, embora o café é difícil trabalhar, né? Ele é cotado em dólar, é muito volátil. Testamos já 1 trilhão de modelos diferentes e é muito difícil encontrar um que tenha resultados consistentes. Posições que temos em aberto. Já cedo começamos realizando lucro em Gerdau. Gerdau na abertura então supera a máxima do último pregão. Então a compra, a venda, né, por rompimento. Venda que foi dada aqui no dia 19, então essa segunda posição gerou 7,5% de ganho. Venda então aciona stop gain em 4,95. De acordo? Então, trade encerrado no lucro. Mais uma. Vocês perceberam como à medida que o mercado vai virando, as operações de venda foram sendo encerradas aos poucos? Começou a aparecer várias operações de retorno à média. Então, o impacto do que a gente acredita que o mercado vai fazer, ele vai acontecendo em formato dos modelos que vão sendo acionados. Então, aqui, Gerdau. Encerramos a venda, já tínhamos encerrado a venda de CSN ontem, já tínhamos encerrado a venda de Petrobras anteontem. A única venda que temos em aberto ainda é Even 3, já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, hoje é o último dia de vida para esse trade. Se Even 3 não andar, a gente não quer mais o queijo, a gente só quer sair da ratoeira, então a gente coloca um stop no ponto de entrada, né, e vai encerrar o quanto antes esse trade. Embora se o mercado fechar acima de 13,14, o trade é encerrado no loss original. De acordo? Então tá aí a Even 3, inclusive vou deixar até um alarme aqui no 0 a 0. Se o mercado se aproximar ali hoje, a gente pode encerrar essa operação. Falando em operações que estão em aberto,
Então, encerramos a Gerdau. Even 3 é uma que está em aberto. Vlid é um trade de retorno à média que a gente montou dia 24. Linda operação, ontem subiu 10%, bateu no RP magnificamente. O stop está no ponto de entrada, está longe, mas no final do dia a gente vai trazer o stop para a mínima de hoje. E essa é uma operação aí que tem tudo para ser finalizada com um belíssimo lucro. Outra operação que está em aberto é Cosan. Tá? O trade foi dado aqui no dia 21. Chegou a dar um calor aqui no dia seguinte, né, na segunda-feira, mas o mercado acabou convergindo para RP. Essa movimentação negativa não foi capaz de nos estopar. Pelo método Stormer, o trade que foi dado foi em STC3 no dia de ontem, né? Então aqui é importante ficar de olho. O alvo está em 12,92. Máxima dos dois últimos candles. E é isso. Acho que a gente pode iniciar a interação com os amigos. Dólar deu venda, questionou Wellington. Ainda não, Wellington, não dentro do modelo que a gente opera. Eu sei que, como eu disse, esse primeiro movimento hoje ia gerar uma certa confusão, ele é difícil, né? Ele é difícil, melhor dizendo, porque aqui foi só 3 candles, né? No quarto o mercado já rompeu a mínima, então isso aqui não é trade, a gente opera a partir do quarto, então a gente está aguardando a formação do primeiro movimento. O Gustavo está de olho, tá ligado. Gustavo, parabéns, pegou o modelo. Se tu pegou nesse dia difícil e chato aqui, difícil de ver o primeiro movimento, está apto a operar. Bom dia. Seria razoável testarmos a média móvel de 20 para a nova alta? O índice futuro está muito esticado? O conceito de esticado ou não no intraday ele é mais subjetivo, ele é mais complexo no intraday. Tá? Ele é muito mais complexo. Certo? Eu não vejo o mercado esticado. A forma como eu vejo o mercado esticado são preços fora das bandas. Tá? Aí eu considero o mercado de fato com algum nível de sobrevenda. Tá? Uma forma de observar isso é observar isso em prazos maiores. Tá? Por exemplo, aqui nos 60 minutos, a gente teve a última hora, a primeira hora do dia fechando fora da banda. Então esse aqui seria sim um argumento para no mínimo esperar uma movimentação lateral. Para nos 60 o mercado vir buscar a média móvel de 9. Tá? Que seria uma correção um pouco ampla. Né? A média móvel de 9 está em 47.600. Ela vai andar, né? À medida que o tempo for andando. 46.500 ela está no momento. Seria mais ou menos onde está a média móvel de 20 no gráfico de 15 minutos. Lembrando que venda pelo nosso modelo somente abaixo da linha da água. Patines pede uma avaliação de Smiles, SML3. Smiles ontem. Ah, sim, esse papel gerou trade ontem, né? Esse papel gerou trade ontem. Eu não passei para o pessoal responsável os dados. Mas esse papel gerou trade ontem, né? Ó, aconteceu compra ontem no fechamento. E Marfrig, eu também não passei as duas operações ontem, eu não passei. Tem que mudar logo aqui, senão eu vou tomar mijo, xixi. Dia 26. Depois eu ajeito sim que fechar o chat. Mas ontem a gente teve entrada de Smiles. Stop está em 45,85. Tá? E RP em 49,36. Esse é o trade então em Smiles que foi dado ontem. A expectativa, Patines, é de retorno à média. O mercado está fazendo isso, já superou a máxima de ontem. Vamos ver se o mercado atinge a nossa RP. Aqui uma das vantagens de se já entrar no fechamento, né? Não aguardar a superação da máxima. Quem ficou com start para entrar na superação da máxima não entrou na operação, né? O mercado já abriu em gap. Já abriu com gap de 0,76%. A gente montou posição ontem também na Marfrig, né? Que acabou voltando um pouco no fechamento. Nada que impacte o trade que foi aberto. Assim que fechar o chat, eu atualizo as operações. Vamos ver como é que estão acontecendo aí as aberturas do dia. Então, Gerdau, boa alta, né? Alta de 3,5%. Setor siderurgia aí recuperando. Bonitos candles de reversão no gráfico semanal aí sendo formados. Ainda é cedo, né? Tem mais amanhã
Hoje e amanhã o mercado está com uma alta volatilidade, pode mudar totalmente esse conceito, mas no momento é essa informação que a gente tem. Enquanto meu profit pensa, tá, e aí profit, qual é que é? No meio do chat você faz isso, que coisa feia, hein? Que coisa feia. Ah, tá, voltou. Então tá aí. CSN recuperando, os Minas também. Atentem para os gráficos semanais. Atentem para os gráficos semanais. Boa parte dos papéis aí gerando sinal de recuperação. Vale no diário, não vejo nenhum sinal limpo, apesar que dá para assumir que o mercado acionou o candle de ontem, né? Embora o candle de ontem não seria exatamente o sinal perfeito seria o candle de segunda-feira. Eu gosto de Vale no semanal, tá? Olhando o semanal da Vale, realmente a situação fica bem interessante para esperar uma recuperação do papel. Petrobras tem o mesmo cenário, por exemplo, no semanal e de Petro, candle fora da banda, distante da média. Seria interessante que a Petro, de preferência, fechasse acima aqui dos 8,10, né? No semanal a gente poderia interpretar o teste de suporte nesse prazo. Então, muitos ativos aí desenhando algum cenário de recuperação. YouTube subindo bem hoje, 1,13. Ponto de vista negativo, nenhum papel mais líquido fazendo um movimento mais abrupto. Isso aí. Vlad, viu o Leandro comentando sobre o modelo dele, ao invés de conduzir pelo high-low, usar a média móvel de 9. Seria uma evolução do modelo? Gustavo, ele disse que ele tem usado isso no gráfico de 5 minutos. Tá? No gráfico de 5 minutos. No gráfico de 15, pelos testes que eu fiz, o resultado é praticamente o mesmo, é a mesma coisa. Então usar um ou outro dá na mesma. Nos 5 minutos eu não testei, mas se ele está usando a média móvel de 5, no 5 é porque provavelmente é melhor. Tá? Mas são modelos que dão saídas muito parecidas, tá? Em pontos muito iguais na média. Dólar deu venda? Sim. O primeiro movimento já foi formado. Não. Dólar não deu venda, Casmeiron. Dólar ainda não deu venda. Estamos aguardando a formação do primeiro movimento. O primeiro movimento é o conjunto dos 4 primeiros candles e não o conjunto dos 3 primeiros candles. Tá? Então não houve venda por primeiro movimento no dólar ainda. No índice, o primeiro movimento já está formado. Aí sim, poderemos buscar compra a partir de um candle que venha fechar acima da máxima do dia. Tá? Muito bem. Qual seria o alvo para os Minas? Comprei a 2,68. Gangsta, é importante que você tenha um stop planejado, não entre assim no oba-oba. A partir desse teu stop, você pode projetar o teu alvo. Então, uma forma de tu projetar o alvo é pegar o teu ponto de entrada, 2,68. Tá? Por exemplo, você entrou em 2,68 e posicionou o stop em 2,65. Uau, comprou quase na mínima, hein? Uau, parabéns. Então você teria... aqui não faria sentido você projetar o risco para cima, né? Se botou um stop tão curtinho. Nesse cenário, uma abordagem que você pode trabalhar é 10% da média da volatilidade. Então pega lá 5,16% e realiza parcial. Do ponto de vista gráfico, nós temos uma resistência em 3,08. Tá? Que na minha leitura não deve ser uma forte resistência, né? Porque no semanal o mercado está fazendo candle de reversão. Se de fato isso for um candle de reversão e o mercado acionar esse candle, o mercado deve recuperar mais e essa resistência de curtíssimo prazo deve ser ignorada pelos preços. Então, a melhor conduta, pega a volatilidade, projeta um alvo a partir dela e conduz essa tua operação por algum trailing stop, seja pelo high-low, seja pela média móvel de 9. O pessoal aqui me deu um feedback em relação ao som. Eu posso atualizar o meu som aqui para vocês não receberem o áudio do meu computador.
Então, obrigado ali o Neto pelo feedback. O Cervenka disse que me mandou uma pergunta sobre o mercado futuro lá na nossa área de interação dos cursos. Ok, Cervenka, vou dar uma olhada. A propósito, pessoal, tem gente que não sabe disso, né? Como o pessoal está meio tímido hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu só entrar no nosso site. Só um momentinho. Então, aqui está o nosso site, tá? Deixa eu abrir aqui uma coisa. Cursos. Só um pouquinho. Gerdau em leilão, o pessoal chamou a atenção aqui. Bob acabou de colocar. Bom, assim que você adquire um dos nossos treinamentos, né, você cai aqui no nosso ambiente de aprendizado, né, onde as aulas são separadas, ok? Vou clicar aqui, por exemplo, na aula 1, aula 2, elas são separadas por tópicos, então o curso é organizado de acordo com o conteúdo. Aqui diretamente nas unidades, né, na aula 1, por exemplo, você tem acesso, você pode fazer perguntas, né? Ó, que foi feita uma pergunta lá, por, sei lá, eu por quem aqui, né? E você pode interagir com o pessoal que adquiriu o curso, né, junto com você, tá? É também liberado materiais para downloads, né? Apostila, slides, planilhas e assim por diante. E muita gente não sabe que dá para interagir não só com o instrutor que está dando o curso, mas também com os outros participantes, tá? Então essa nova ferramenta aqui de aprendizado que a gente disponibilizou, ela tem sido bastante útil aí para os alunos, tá? Bom, seguindo. Vlad, esta inflexão do Ibovespa no tempo cairia perto do temido Dia das Bruxas. Ok, sem problema. Sem problema nenhum. Na verdade, por Ibovespa, Dia das Bruxas, eu não fiz nenhum estudo específico se isso tem algum efeito, né? Eu sei que o período que começa no último dia de outubro e vai até abril do outro ano, ele é chamado de o efeito Dia das Bruxas, né? Onde o mercado na média costuma subir muito mais do que a outra metade do ano. Tá? Então o período para se estar posicionado em bolsa os melhores períodos para estar posicionado em bolsa costuma ser de outubro, do final de outubro, ou seja, da abertura de novembro até o fechamento de abril do ano seguinte. Maravilha. Pessoal, eu recebi aqui da nossa área responsável que ainda dá tempo de utilizar o código dólar para quem participou do Hangout, né, e adquiriu o pacote relacionado que foi abordado aí no último Hangout. Tá? Então a gente criou um pacote, tá? E
o código, né, que a gente liberou é código dólar, e esse pacote aqui de 4.700 sairia por 4.000 e vale até amanhã às 23h59. Tá? E tem um outro cupom aqui para o curso de análise técnica para traders, aonde o cupom seria SD. Eu vou copiar aqui para todo mundo que quiser acesso. Tá? Deixa eu colocar aqui. É um outro senha para o AT para traders, onde essa senha aqui ela oferece um desconto maior, tá? Então tá aqui o curso do Busy, na minha opinião o melhor curso de análise técnica disponível no mercado, não é porque trabalha comigo que eu falo isso, ela realmente é muito bom. Quem já fez o curso sabe do que eu estou falando. É um curso bem focado, filosófico. Eu gosto bastante, tá? Então a gente liberou aí uma senha que oferece um desconto em cima desse valor original. Certo? Muito bem. Recados dados. Vamos dar mais uma olhada no índice. Então, aí o índice futuro, testando a mínima do dia. Ok? Então, aí é o teste da mínima do dia, ao teste da média móvel de 9. Ainda não houve trade na venda, ainda não houve trade na compra, por hora só observando. E o dólar futuro, a mesma coisa. Ainda não gerou nenhum tipo de operação pela nossa abordagem. Dos papéis mais líquidos, a gente tem YouTube, com um volume importante. É um papel que a gente vai acompanhar mais tarde no LS Live, por conta do seu volume projetado, né, acima da média. YouTube 4, normalmente dias que trazem consigo volumes importantes oferecem movimentos relevantes, né? YouTube está tocando em uma zona de resistência. Ok. Bradesco, o volume não está tão forte assim, então a gente deixa de lado. Banco do Brasil, volume na média, eu prefiro o YouTube, mas ok, vamos olhar mais tarde. Vale do Rio Doce, volume nada expressivo também. Embora no intraday tenha uma resistência bem consolidada aqui em 12,98, né? Acima disso pode oferecer uma entrada, então vamos monitorar. Deixamos um alarme ali. Petrobras, volume projetado acima da média. Não tem resistência próxima no diário, um papel que dá para acompanhar também. Quando eu tenho os 4 principais ativos interessantes, eu nem fico procurando mais coisas, né? Nem fico procurando mais coisas. Então, os papéis mais líquidos aí estão enquadrados para possíveis operações. Vale, inclusive, agora, rompendo essa faixa de preços aí dos R$13. Tá? Se de fato conseguir fechar acima disso, a resistência é só em 13,45. Muito bem. Então é isso. Eu me despeço. Desejo um bom pregão a todos. Daqui um pouquinho estamos ao vivo no LS Live, nosso canal dedicado para interação com os clientes. Um abraço. Boa quinta-feira.